Eu encontrei com ela. Então, pessoal, Eu boa noite, tava. boa noite. Nós estamos aqui hoje mais Mãe, uma eu ainda vez, tava né? no leite, Em tava mais um lá. encontro. Tem Aí alguém com o encontrei com ela, microfone tava aberto? lá, Eu mas peço só para tipo, fechar, para a gente fazer aqui a abertura bem rapidinho. parece Então, queria bom. Ah, agradecer é. aí a presença de todos, né? E mais um encontro aí do nosso projeto de supervisão, tá certo? Dizer que é uma satisfação muito grande recebê-los aqui. A gente, ao longo da transmissão, outras pessoas devem estar entrando. E esse assunto hoje é de suma importância, né? Que a Lu está trazendo para a gente, que vem falar sobre a questão da compulsão dentro da perspectiva psicanalítica, né? De nós entendermos de onde vem essa questão desses atos que me levam à repetição, que me levam a um ato de excesso, seja na questão da comida, seja no sexo, no jogo, na droga, de onde vem essa fonte, né? E a Lu pegou uma base, né, muito bacana, fez um filme muito bacana com o filme A Baleia, que é um filme que vem retratar exatamente isso, né, sobre a questão da compulsão. Então, eu queria aproveitar aqui esse momento agora para a gente só apresentar um pouco o projeto para a gente fazer aí o início da transmissão, tá? Então, esse projeto nosso é um projeto de supervisão psicanalítica, onde a gente oferta, dentro do pacote da supervisão, um grupo de WhatsApp com os nossos supervisionandos. E dentro dessa proposta, cada um na sua clínica, dentro da experiência que tem na sua clínica, naquela experiência mais latente na sua clínica, traz um conceito, traz um campo de conhecimento para que a gente tenha exatamente uma agregação de valor, um agregar de valor e uma amplitude maior dentro da clínica da gente a partir desse assunto que está sendo trazido, né? A partir desse assunto que tem o grau de domínio por parte do profissional. Então, nós estamos hoje aqui, nós já falamos sobre fibromialgia com a Sheila, já falamos sobre castração com o Ruth, já falamos sobre relação tóxica, né, com o Nara, e tantas outras transmissões que enriqueceram esse projeto. Então, esse projeto é um projeto que já tem aproximadamente aí uns 3, 4 meses, e que, graças a Deus, está nos trazendo muito, muito orgulho pelo próprio crescimento, né, que o grupo está tendo, tá certo? Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, tá? Luciana, eu vou passar a palavra para você, minha querida. E agora eu vou para aquele meu lugar que eu mais gosto, né? Eu sempre falo isso, vou me sentar agora, vou me deleitar, né, com a fala de Luciana. Minha querida, está com você. Obrigada, Júlio. Obrigada aí pela oportunidade. Queria dar boa noite para todos. É um prazer estar aqui. É sempre agregador a gente estar fazendo essa roda de conversas, né? Essa troca tão importante na psicanálise, para a psicanálise, né? Esse assunto me pegou de uma forma de surpresa, porque foi uma oferta do Júlio, e fiquei, como não acredito em acasos, fiquei muito feliz, não é? Porque eu já estudo compulsão alimentar, os transtornos alimentares há uns 4 anos, fiz uma mini pós há uns 4 anos no Instituto ESP em relação a esse assunto, fiz parte da primeira turma do Instituto ESP com a Fernanda sobre transtornos alimentares. E tem uma história com o transtorno alimentar, né? As pessoas não sabem, mas a minha mãe veio de uma compulsão alimentar. Eu experimentei a bulimia durante a minha primeira gestação, tenho 3 filhos, hoje meu filho já tem 22 anos, o mais velho, e a minha filha, ela teve anorexia. Então, esse assunto me atravessa de várias formas e acho importante compartilhar isso com vocês e me sinto muito à vontade, porque independente do tema, né, aqui colocado, isso me atravessa de várias formas e eu tenho como experiência, né, dentro e fora da clínica sobre esse assunto tão recorrente que a gente experimenta com os nossos analisandos, né? É um assunto muito vasto, estava até comentando com o Júlio, aqui eu vou fazer esse paralelo com o filme A Baleia, tá? Especificamente com o filme, é claro que a gente vai estar navegando dentro da nossa teoria psicanalítica, obviamente, né? Mas aqui fica a sugestão da gente estar voltando em próximos encontros para falar sobre a compulsão alimentar, que não é só a compulsão alimentar, nós temos a impulsão alimentar, que é pouquíssimo falado e não é discutido.
Então, dentro dos TAs, a gente tem um leque de possibilidades de estar conversando a respeito, e fica aqui a sugestão e a disponibilidade para a gente estar fazendo no futuro próximo aí, está voltando nesse assunto especificamente, né? Como já havia dito, temos spoiler do filme, né? E do qual eu coloquei o título como A Compulsão Alimentar, uma jornada de redenção e purificação por meio do sofrimento e do sacrifício, né? É um título bem pesado, mas achei bem pertinente. Eu participei de um grupo de estudos do Sede Sapiense São Paulo, e a banca foi falada sobre a compulsão alimentar, e eles seguiram por essa linha, né? Que esse sofrimento que a gente vê tão denso do início ao fim do filme, né? Eu gostaria de pontuar que, na minha humilde opinião, e contrariando a maioria dos críticos ao longo no mundo todo, em relação a esse título do filme, para mim não tem nada a ver com gordofobia. Pelo contrário, como psicanalistas, nós temos que olhar para além do óbvio, né? Para além do que está escancarado e emergir nas entrelinhas, no não visto, aquilo que não está dito, né? O diretor do filme, o Darren Aronofsky, ele tem em suas produções sempre o subjetivo e o denso. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem dois grandes filmes dele que eu gosto muito, que são assim muito importantes na minha vida, que é o Cisne Negro e Mãe, que são dois filmes extremamente densos e que marca profundamente a maneira das suas expressões artísticas, né? É uma marca do diretor esses tipos de filme, e fica a dica aí para vocês assistirem. Um outro dado interessante acerca dessa história é que o autor, o Samuel Hunter, ele passou por algo semelhante, tá? Quando ele fez a versão, o roteiro desse filme, né? Algo semelhante, né? Ele professor, ele engordou muito, ele teve uma depressão muito profunda no período da sua vida e se viu impotente diante dessa situação, né? E se via sobre esse olhar julgador externo. E ele conseguiu reverter esse quadro com a ajuda da sua família, com terapia, e nos presenteou com essa história tão impactante, né? Bom, vamos lá. A Baleia é um filme adaptado de uma peça de teatro, onde na tela conseguimos ter a dimensão de palco, apertado, escuro, encaixotado, enquadrado, dimensão esta que o próprio diretor nos remete, ao olharmos também por esse prisma, através da tela do cinema, da TV e através do próprio Charlie, que olha através da tela do seu computador, pela sua janela e pela sua porta. Tudo ali é claustrofóbico, limitado. Motivo este, pessoal, que me fez reproduzir esse nosso encontro esta noite, dessa forma, né? Desse contato, desse encontro visual aqui, como foi no filme, tá? Eu não vai ter PowerPoint, não tem post, não vai ter nada. Eu achei interessante a gente fazer exatamente como o filme, como uma aula virtual, né? Não estou no lugar de professora, pelo contrário, mas para a gente tentar enxergar pelo mesmo prisma que o Charlie via os seus alunos, através desses quadradinhos, tá bom? E, enfim, eu vou iniciar com uma fala de Freud, da qual ele diz que, tendo essa angústia presente, e todos nós temos, ou aguentamos a barra, ou vamos recorrer a algum tipo de vício. Sigmund Freud. Vamos ao briefing. Escuro, chuvoso, denso. Pessoal, se eu ficar muito rápido, vocês puxam minha orelha, tá? Eu vou tentar falar de uma forma clara e objetiva aqui para vocês. E vocês podem me cortar também. Escuro, chuvoso, denso, solitário, entulhado, chove o tempo todo durante o filme. Seria como o choro intenso de Charlie diante das suas dores? Ou para lavar sua alma, sua vergonha, sua impotência e tudo que considera nojento e asqueroso em si? A escuridão do ambiente remete à densidade de suas emoções, sua depressão, luto, melancolia, e entrega a sua condição. Ele coloca toda a sua vida naquele apertamento, para que, pelo menos ali, ele tenha acesso mais fácil às coisas diante da sua dificuldade espacial. Charlie é um professor que, ainda casado e com uma filha pequena, se apaixona por Alan, um ex-aluno, de família tradicional e extremamente religiosa. Charlie larga sua família para viver este grande amor. Dá aulas de redação de modo virtual e se esconde por trás da câmera desligada. Está com problemas cardíacos que pioram devido à sua condição de obesidade mórbida e recusa qualquer tipo de cuidado médico, permitindo apenas que sua cunhada e amiga Liz o alimente e faça companhia de vez em quando. Ele se esconde do mundo dentro do seu minúsculo apartamento, não sai para fora, mantém o quarto intacto na esperança de eternizar ali momentos de felicidade e vida.
Depressivo, sente nojo, raiva, desprezo, ao mesmo tempo que recusa ajuda e espera a morte em um suicídio lento. Ele cuida de um pássaro que pousa em sua janela diariamente, demonstrando o amor e o cuidado que não tem por si mesmo. Charlie pede para seus alunos, na aula de redação, o tempo todo, honestidade, clareza e verdade. Seria uma autocobrança daquilo que ele não dá conta? É através da redação de sua filha Ellie que, apesar do desprezo e rejeição, que Charlie se mantém vivo, depositando tudo ou o pouco que ainda lhe resta nessas linhas dessa redação. Alan é um filho adotivo de família extremamente religiosa e conservadora, que não aceita a homossexualidade do filho. Ele ama, enfrenta, escolhe, recolhe, se encolhe e se mata. Alan se recusa a comer como forma de não alimentar essa angústia, e Charlie come em excesso, tentando tamponar o vazio dessa angústia. Ambos convivem com esta culpa, este pecado, esta vergonha, e desenvolvem os transtornos alimentares como formas de lidar com essa dor. A Mari, que é a mãe e ex-mulher de Charlie, não elaborou o abandono, privando a filha do convívio paterno, que, por sua vez, usa da separação como forma de punição a Charlie por sua escolha. Com suas dores e amores, rejeitada, mal amada, abandonada, ela recorre ao álcool como forma de entorpecer suas demandas. A Liz, sua amiga, ex-cunhada e enfermeira, assume o lugar de cuidadora, talvez como forma de estar mais perto do seu falecido irmão, tentando fazer por Charlie o que não conseguiu com ele. Passional, acata as escolhas de Charlie e sofre convivendo diariamente este luto de seu irmão e a morte anunciada de seu amigo. É dela a célebre frase de que ninguém pode salvar ninguém, talvez tentando se convencer disso. Liz cuida, cobra, sente, ama, controla, implora, aponta, mas o alimenta. Seria Liz cúmplice desse lento suicídio? Que relação ela mantém com este amigo, cunhado, paciente que ela quer afastar de todos? O que a paralisa permanecendo ali? Thomas é um missionário que aparece para tentar salvar através da conversão e caminhos religiosos, lidando com seus próprios pecados. Enfrenta a dualidade entre o céu e o inferno em que vive, cometendo pequenos delitos em nome da fé ou fumando a sua maconha. Aliás, Thomas é tudo que Charlie não precisa, uma vez que o remete ao pecado e à culpa excessiva que sente e o motivo que levou ao suicídio de Alan. Ellie é a filha, uma adolescente revoltada, amarga, rancorosa, que não aceita o pai, sente nojo e repulsa, não só pela condição do pai, mas por seu abandono e demandas. Tem relação extremamente delicada com a mãe, culpando-a também através de uma convivência difícil com a ausência paterna, ela vive aspectos sombrios. Ele poderia trazer elemento simbólico das nossas representações psíquicas? Fica a pergunta. Ao mesmo tempo que traz o ódio, desprezo, revolta da vida e das pessoas, ela entrega o missionário e seus pecados para a família, proporcionando o reencontro, o perdão e a cura. Mesmo com toda a revolta para o pai, ela é fonte de potência e amor que o mantém vivo atrás da leitura de sua redação. É através dela e desse amor que os une, que no final do filme eles se reconectam, se perdoam e há um rito de passagem, seja lá para onde for ou que tenha ido. Dan é um entregador de pizza. Ele cria um vínculo com Charlie, dada a rotina de levar pizzas diariamente. Se preocupa, oferece ajuda, mas ao se deparar com a realidade física de Charlie, ele se espanta, foge, como se fugisse de algo aterrorizante. Os alunos... Pessoal, moço, só um minutinho, tem alguém com o microfone aberto? Sério, mãe? Acho que é o Rui. Isso. Ah, beleza, Obrigada, obrigado. Rui. O entregador de pizza cria um vínculo com Charlie, dada a rotina de levar pizzas diariamente. Se preocupa, oferece ajuda, mas ao se deparar com a realidade física de Charlie, se espanta, foge, como se fugisse de algo aterrorizante. Já os alunos, eles ficam encaixotados, acreditam no que lhe é proposto, seguem suas vidas presas a uma realidade virtual. E quando se deparam com a realidade do professor, assistimos a várias reações diversas, como espanto, nojo, apatia, empatia, sarro, revolta e desprezo. E temos também esse pássaro, que é um corvo.
eu achei interessante trazer aqui o Corvo para vocês também, que ele é uma figurinha ali bem potente dentro do filme, né? O corvo, pessoal, popularmente significa mau agouro e morte, mas também sabedoria, cura e esperança. Na mitologia nórdica, significa a verdade, tudo aquilo que o Charlie vivia falando, né? E não é à toa que ele pedia sempre para os alunos escreverem com verdade, né? O tempo todo, e para que eles pudessem explorar o seu próprio potencial, né? Oposto a si mesmo, né? Ocultando de todos e de tudo a sua verdade. Bom, fica a pergunta, pessoal: seriam as cenas do filme cenas do nosso inconsciente? Por que tanto incômodo durante todo... O que nos atravessou esse filme de uma forma tão densa e tão potente, né? Para além do título do filme A Baleia, temos tantos outros olhares explícitos e implícitos, objetivos e subjetivos nesse filme, como obesidade mórbida, vergonha, culpa, nojo, família, religião, pecado, pudor, homossexualidade, adoção, transtornos alimentares, internet, julgamento, cancelamento, rejeição, adolescência, ausência paterna, alienação parental, abandono, exclusão, sociedade, cultura, Deus, suicídio, dogmas, luto, dor, abandono, divórcio, separação, dinheiro, compulsão alimentar, anorexia, bulimia, gordofobia, homofobia, câmeras, imagens, saúde, relações frustradas e difíceis, enfim. São tantas coisas que estão inseridas nessas entrelinhas. A inabilidade de Charlie de lidar com a dor de ter abandonado sua filha, o luto da perda de seu parceiro, a culpa, a vergonha, a frustração, o medo, fora o fator genético que vemos nas fotos dele mais jovem e o fator emocional que buscou satisfação na compulsão alimentar, levando a um quadro de obesidade extremamente grave. É um enredo que nos enreda e nos prende naquilo que temos, somos, rejeitamos e escondemos também. Vamos lá? Vamos agora traçar um paralelo com as compulsões e a psicanálise juntamente com esse filme, tá? Vamos lá do início. É no complexo da castração que nos deparamos com a falta pela primeira vez na nossa vida. É importante que a criança sinta essa falta para ter desejo pela vida, para se mover em direção de algo. Todos passamos por isso. É uma fase extremamente importante, porque é quando a criança encontra pela primeira vez com o limite do próprio corpo. Descobrir esses limites fará com que ela, quanto adulto, entenda os limites que o mundo apresentará para ela. O complexo da castração é uma alegoria de que tudo na vida tem um limite. Limite para a vida, limite para o corpo e limite para o desejo. É a partir do complexo da castração que se formam as estruturas. E a forma que a criança lida com essa angústia, com essa castração, que ela internalizará os limites dela com a estrutura que foi formada dentro dela. A falta, o desejo, a castração estão praticamente em todos os assuntos da psicanálise, devido à sua tamanha importância. É preciso faltar para que se possa querer, não tem jeito. Não tem como a gente fugir disso, né? E para algumas pessoas, essas faltas são insuportáveis. E é aí que entram os vícios e as compulsões, que são mecanismos que encontramos para lidar com essa falta. E aí aparecem os sintomas. Os sintomas apresentam um caminho de formação que remete à satisfação libidinal relacionada com a vida infantil do sujeito. Está tudo ali naquele início, né? A compulsão está do lado do desejo, do gozo fálico, assim como os sintomas são formações exclusivas da estrutura neurótica. A pulsão quer se realizar, mas ela nunca vai conseguir se realizar de forma plena. A compulsão é da ordem do insuportável, é a busca por uma compensação. No lugar de tentar suturar essa angústia da separação, ocorre a compulsão. A comida é a tentativa de engolir o medo da desintegração e o pavor de se ver com suas angústias. Possui um sentido e um caminho específico da formação. Os sintomas são resultados de um conflito que surge como saída para a satisfação dessa nossa libido. Os sintomas dizem respeito a uma forma de retorno do recalcado, que ocorre devido à insistência da pulsão em se satisfazer, exigência nunca todo atendida, né? A pulsão fica lá tentando, é uma insistência, ela não...
Enquanto isso não encontra uma saída, ela vai voltando, ela vai retornando de várias formas, né? No texto de Freud, o recordar, repetir, elaborar, ele nos traz aquilo que não damos conta. Ele volta e se repete como forma de ser visto, e é ligado à pulsão de morte, né? Temos, então, a compulsão à repetição, o gozo em precisar repetir, em se colocar na mesma posição e na mesma cena. Podemos até trocar os cenários, as pessoas, mas ela se repetirá até ser elaborada. Isso a gente vê muito, né? Com muita frequência, né? A gente às vezes se nomina, eu tenho o dedo podre, meu Deus, sempre recai nas mesmas histórias, escolho as mesmas pessoas, né? Você vai para uma empresa, mas que todo mundo me persegue, é o meu chefe que faz igual minha mãe, meu namorado. As coisas se repetem, porque aquilo não está sendo elaborado, então ele vai voltar, ele volta de uma forma insistente, sabe? Sempre vai estar voltando para que aquilo seja visto de alguma forma, né? Freud afirma que através do recordar, o paciente relembra o que foi esquecido, e isso é responsável pela produção do material sobre o qual se dará a elaboração. A repetição, por sua vez, tem a ver com as atuações do paciente que substituem a recordação. Assim, o ato se manifesta no tratamento por meio da repetição. Nesse sentido, o agir é a repetição do recalcado sob forma de ação e não sob forma de recordação. Em vez de recordar, ele atua, né? Ele procura o ato para aquilo que ele não está recordando. A compulsão está diretamente ligada ao pensamento e que, por isso, seus efeitos emergem apenas na esfera psíquica. É na neurose obsessiva, no entanto, em que a compulsão é tida como a encarnação do sintoma, havendo nela um aspecto que se cristaliza por bloqueio da representação, ao mesmo tempo e que por uma descarga. A compulsão é do espectro obsessivo, para tentar controlar ou diminuir a angústia e a ansiedade decorrente de causas ligadas ao recalque. Ele transforma essa angústia em problema externo para ter a falsa sensação de controle. Freud chamou isso de fuga da realidade, pois liga a fonte de prazer que o comer propicia a satisfação e o gozo. Para não lidar com o que está interno, ele busca um objeto externamente. Então, ó, tá tudo bem, eu vou tamponar isso do meu jeito capenga para eu dar conta, para eu não olhar dentro, né? Então, vai para essa satisfação externa, para essa busca desse objeto de forma externa. Nesses casos, o sujeito se acha impedido de agir de outro modo que não seja compulsivamente, pois, apesar de ter consciência do caráter absurdo da sua ação, a realiza, a despeito disso, o que tem o intuito de defesa contra afetos, como a angústia, a culpa, a dúvida, dentre outros. Na compulsão alimentar, chamamos atenção para a fixação no objeto, que é a comida, que ocorre quando o objeto primário não se deixa apagar. Este objeto toma o lugar da causa para tentar consertar as coisas. A gente vai substituindo, né? Para aquilo ficar intacto ali, caladinho. A compulsão tenta o encaixe biológico da boca ao seio materno. A obsessão tenta encontrar o objeto perfeito, tira a chance da aceitação da castração. É como o bebê que não tem linguagem, fica na posição substitutiva de um bebê, que não podia dizer nada, ele não podia pedir o que ele queria, né? Ele apenas come, né? A fixação em um único objeto, típica das adições, aponta para a vulnerabilidade egóica presente nesses casos. Essas seriam consequências do relativo fracasso das internalizações precoces, que deveriam estabelecer as bases narcísicas suficientemente estáveis para assegurar um sentimento de segurança e continuidade mantidos prioritariamente pelos recursos do próprio sujeito, né? Ele não dá conta daquilo que ele não elaborou lá atrás da infância, né? Os resultados das pesquisas e articulações teóricas apontam para os destinos da pulsão de morte nos transtornos alimentares. A pulsão de morte é a tendência do organismo humano para buscar destituir, desaparecer ou aniquilar a si ou outra coisa. É uma tendência ao zero, a romper com resistências, romper com o exercício físico de existir. É bem triste, né, gente? É insustentável. O conceito de pulsão de morte introduz na teoria psicanalítica um novo dualismo pulsional, onde o caos da pulsão se opõe à ordem do aparelho psíquico. Gozo e dor se fundem, abrindo um novo leque teórico.
O ato de comer pode ser atrelado à busca incessante por compensações que possam aliviar, por apenas alguns segundos, a tristeza profunda que reluz na alma, considerando que a ansiedade gerada por esse tipo de separação possa desencadear a compulsão alimentar. O alimento pode ser um refúgio por propiciar pequenos momentos de bem-estar na dor avassaladora do luto e das tensões psíquicas. Vira um companheiro, né? Uma muleta. Na atualidade, sintomas emergem trazendo as marcas inconfundíveis da pulsão de morte. Dentre tais sintomas, destacam-se a anorexia e a bulimia. E como o conceito de pulsão de morte se articula com as manifestações sintomáticas da anorexia e da bulimia, na anorexia, a pulsão de morte se mostra através do masoquismo primário, que ele leva o sujeito a atacar o próprio corpo como forma de atacar e esvaziar-se do exacerbado investimento materno. Ele está tão saturado desse excesso que ele não quer mais nada. Tipo, eu não quero comer mais, eu não quero, nada mais me cabe. Então, ele fica se alimentando desse nada, né? Já na bulimia, a compulsão, a repetição dará as nuances da manifestação da pulsão de morte. O sujeito bulímico goza com excesso, a fim de compensar a falta do investimento da mãe. Um está nesse vazio e o outro está nesse excesso, né? Então, a fim de compensar essa falta desse investimento da mãe, né? A bulimia, ele come excessivamente, ele tem essa compulsão alimentar e depois ele provoca o vômito, né? Tem essa compensação que da culpa, da vergonha, né? E desse luto. Charlie se sentia muito culpado de tudo, né? Não sei se vocês lembram, mas tudo ele pedia desculpa, né? O tempo todo ele se desculpava de algo. Então, assim, a culpa, a vergonha, o tempo todo estava inserido nas cenas, inserido no Charlie de forma visceral, né? E a culpa nasce daquilo que faço e prejudica o outro. Ele envolve o reconhecimento do outro, leva em conta o objeto. Cometo o erro, pago com a culpa. Sei que fiz e me puno. Essa é a articulação que a culpa vem, né? Já a vergonha se preocupa com a sua imagem, né? A vergonha vem com a imagem, o que vão pensar de mim? Isso é vergonha. Leve em conta você, não os outros, né? Eu tracei um paralelo aqui com Édipo, né? O Édipo, depois que ele se depara com tudo aquilo, depois que tudo aquilo acontece de pior na vida dele, o que ele faz? Ele vai e fura os próprios olhos. Para quê? Para não lidar com a própria vergonha. Porque furando os olhos, ele não ia ver as pessoas olhando para ele. Ele achou que diminuiria a sua vergonha. Por vergonha, ele fura os seus olhos, para não ver os outros olharem para ele, para ele não sentir a vergonha que ele causava nas pessoas. Então, para você ver quão investido a gente está essa parte, né, do nosso princípio aí dentro da psicanálise, né, do complexo edípico, né? Já o luto é uma questão aqui muito importante, porque está ligado ao aspecto traumático, né? E o nosso corpo perpassa na nossa subjetividade, do nosso jeito de assimilar o mundo, através da nossa cultura, da nossa família, da nossa religião, nossa política. Não tem como nos desvincularmos disso. É quando nos excluem, nos rejeitam, que as consequências são devastadoras no âmbito familiar e social. O laço social tão importante vira nó, né? A gente se olha, a gente se vê pelo olhar do outro, né? Dado as circunstâncias que a gente está vendo, né? Dos índices de suicídio, enfim, né? Desses cancelamentos, de tudo que nos atinge. É fácil falar, né? Ah, mas se liga que os outros pensam, nós somos, desde que nós nascemos, nós olhamos através do olhar do outro, nos constituímos através do olhar do outro. Não tem como a gente sair dessa, né? Uma das maiores violências que sofremos é esse ideal de corpo, ideal de sexualidade, que não tem nada a ver com a experiência humana do próprio corpo. E uma das formas da regressão da sexualidade não aceita, muitas vezes tem a ver em não viver o laço amoroso. Tem uma regressão psíquica no luto, ou na anorexia, bulimia, vícios, compulsões. É um caminho denso, tortuoso. E em vez de prosseguir um caminho de desenvolvimento que possibilite segurança emocional, que satisfaça nosso potencial, aspectos cruciais da vida se reorganizam em torno das experiências traumáticas. Dissociamos de nossas emoções em todos os aspectos da personalidade
que sejam vistos com reprovação. Por que sempre pesa, né? Sempre pesa o lado da reprovação, né? A gente acredita muito mais no avesso daquilo que nos é dito, né? De forma boa. A gente acredita mais na reprovação do que nessa aprovação, né? Essa coisa que nos atravessa de uma forma muito sempre está presente em nossas vidas, né? Nós nos experienciamos através de um quadro distorcido de vergonha, no qual o indivíduo acredita ser fundamentalmente defeituoso e incapaz. O resultado é que todos os relacionamentos internos e externos com as pessoas e meio ambiente são afetados e distorcidos. Daí a importância do que é feito e dito nessa primeira infância, né? Dessa valorização com os filhos, dessa fala, né? Dessa forma que a gente lida e é conduzido, né? E se somos restos e raça da nossa infância, está falando sobre isso, o que fizeram de nós, o que nós escutamos, o que nós vivenciamos, o que nós experienciamos, né? E vamos levando vida fora. Essas respostas são primeiramente inconscientes. Elas se manifestam pelas redes neurais e hormonais, imperceptíveis à consciência diária. A percepção geral consciente do indivíduo é que viver requer grande esforço, há uma sensação de vazio e uma incapacidade de interagir com o mundo. A vida parece falsa, como não fôssemos fiéis a nós mesmos. Surge a sensação corrosiva de inadequação. Detesta o próprio corpo, passando a se ver por uma lente de culpa e de defeitos. Sintomas físicos se manifestam inexplicáveis e dolorosos, além de comportamentos de cunho autodestrutivo. E a gente viu isso durante todo o filme, né? Charlie, ele sempre falava isso, né? Você não está perdendo nada, eu sou horrível. Você sente nojo de mim? Quem iria me querer como parte de sua vida, né? Não satisfeito com tudo que ele já vivia, então ele precisava afirmar isso, né? Ele colocava isso, ele vomitava para as pessoas para que as pessoas devolvessem. Ele mesmo afirmava aquilo que a pessoa pudesse achar, ou supostamente achava, né? Tamanha esse comportamento de cunho autodestrutivo que ele tinha, né? E como que a gente faz? Como lidar com isso, né? Qual o caminho para a gente lidar com tudo isso, com essa forma tão densa de compulsões, né? Tem jeito, tem saída? Como a gente consegue articular isso no nosso cotidiano, na nossa clínica? Qual o tratamento dentro da psicanálise para isso, né? Eu trouxe uns dados importantes aqui que a gente precisa dizer. Não dá para a gente separar o corpo da mente, tá? Tanto para a psicanálise quanto para a psiquiatria, né? A importância dessa leitura conjunta faz toda a diferença em ambas as clínicas, né? A gente sempre tem que estar um olhar para além daquilo que a gente vê, para além daquilo que a gente escuta, né? Dados da OMS sobre a obesidade mundial vêm aumentando e nos alarmando de forma exponencial por diversos fatores, desde industrialização alimentar, fast foods, uso de controle remotos e tecnologia, meios de transportes, e vem com isso tudo o sedentarismo, né? E o mais assustador é que não falam das causas importantes, como fatores genéticos e psíquicos que permeiam esses índices, né? A gente vê estampado aí nos jornais, na internet, né, esses dados de o percentual de tudo isso, alimentar, isso causa, mas as pessoas não vão na parte psíquica, né, e genética disso tudo. Enfim, apesar dos inúmeros caminhos de pesquisa que ainda se abrem frente a tais sintomas, os resultados puderam demonstrar que a psicanálise pode contribuir significativamente para a compreensão e tratamento do sujeito nos transtornos alimentares. Uma abordagem psicanalítica da compulsão alimentar, assim, se contrapõe ao imperativo social do emagrecimento, como melhor solução para os indivíduos, convocando-nos a reconhecer que para cada sujeito, em cada situação, há ganhos e perdas diferentes a serem considerados, né? Nesse mundo tão líquido, né? Nesse mundo tão... O mundo de Bauman, né? De Balma, vamos focar a filosofia aí da Fabiola, esse mundo tão superficial que a gente está vivendo, né? A gente se olha pelo outro, a grama do vizinho é mais verde, o cabelo daquela pessoa está mais bonito, vou usar a base que fulana está usando, o batom dela deixa com bocão, né? Aquela roupa emagrece, o ângulo do celular que você tem que bater a foto para ficar melhor, as centenas de filtros que a tecnologia coloca para a gente ficar melhor na fita, né? Como se deparar com a nossa realidade? Como olhar para isso, para esse real que nos atravessa?
né? Não dá para fugir disso, sabe? Nas escolas, nos cursos, na rua, no mercado, a gente é atravessado diariamente com essa imensidão de coisas, de outras coisas e tantas coisas, né? Coisas densas dentro desse vazio, dentro dessa superficialidade, né? O tratamento da compulsão alimentar deve abordar fundamentalmente os aspectos psíquicos que levaram à fixação no objeto da comida e a fragilidade narcísica e o comprometimento da dinâmica funcional desse sujeito. Os aspectos comportamentais, nutricionais e socioculturais também são relevantes para a compreensão, né? A gente tem que olhar para tudo isso, né? O nosso paciente chega na nossa clínica, relata o transtorno alimentar que ele está tendo, né? O que diariamente o atravessa, o que ele passa, mas a gente tem que olhar por detrás dessa lente, né? A gente tem que ir para o aspecto familiar e tentando buscar o máximo de informações possível, o meio que ele vive, né? O olhar que ele está tendo sobre as coisas, sobre essa rotina, sobre essa história e sobre esse histórico. Não é simplesmente sobre aquilo que ele está sendo dito dentro dessa clínica, né? E a partir do que foi discutido com relação aos atos compulsivos, ressaltamos que o trabalho em torno do que é repetido em ato, pela via da recordação e elaboração, é possível uma vez que as compulsões são sintomas carregados, né? Então, ela vai vir na clínica de uma forma repetida, essa compulsão também. É nisso que a gente tem que se apegar quanto psicanalistas, entendeu? Cabe ao analista trabalhar para que o paciente substitua a esfera da ação pela da fala, através da qual é possível elaborar pela via das palavras o que emerge na lembrança do paciente. Então, ele tem que deslocar, né? Há uma substituição nisso. A análise cria espaço para elaborar essa compulsão. Ele torna compulsiva a fala por continuidade e transferência, e ali se opera a psicanálise. Então, a gente tem que tirar esse foco, né, essa compulsão dele por esse objeto fixado nessa comida, pela fala dentro da clínica. Então, a partir do momento que isso é relocado, há uma potência, porque aí ele dispara. Aí ele vai estar nesse repetir, nesse elaborar de uma forma efetiva, porque ele vai chegar com uma escuta atenta dentro daquilo que ele está precisando elaborar, entendeu? E, por fim, meus queridos, quando nossas experiências são insuportavelmente dolorosas ou assustadoras, particularmente quando não há apoio externo, porções negativas ficam gravadas na mente, no cérebro, no corpo, alterando nossa trajetória de vida. É nesse momento que precisamos falar para não adoecer. Mais do que olhar, é necessário uma escuta sensível à demanda de cada paciente. É um caminho por muitas vezes longo, requer paciência, sabedoria, mas é possível ressignificá-lo através da psicanálise. E eu quero finalizar com a frase emocionante que Charlie diz para sua filha na última cena desse filme. Ele fala: desculpa, você é a melhor coisa que já fiz na vida. Você se importa com as pessoas. E nós estamos aqui essa noite e nós escolhemos esse ofício exatamente por isso, porque vocês se importam com as pessoas. Muito obrigada. Exatamente. Uma salva de palmas para a Luciana. Eu não sei se eu corri muito, é que eu queria deixar uma janela para vocês falarem. Estou muito, muito curiosa para escutar a visão de cada um de vocês sobre esse filme, sabe? Essa elaboração minha não é fechada, tá? Tem meus estudos, mas tem meu olhar, então, assim, é muito importante olhar também pelo prisma de vocês, e para a gente estar acrescentando e enriquecendo esse discurso, esse diálogo aqui dentro da psicanálise. Assim, muito obrigada por esse tempo precioso que vocês estão disponibilizando para estar aqui conosco. Obrigada. Shelinha? Para quem quiser, eu tenho aqui no final também a redação da filha, tá? Que o filme todo perpassa por essa redação e eu tenho ela aqui. Eu achei que ia ficar um pouco demais aqui, não quis ler, mas depois, quem quiser, eu posso compartilhar. Pronto. Sheila? Eu não sei pedir a fala aqui, não, porque eu estou no celular, não estou no computador. Mas
Estou arrepiada com as suas palavras, Lu, de uma profundidade, de uma riqueza maravilhosa, não só a parte teórica que você trouxe da análise, mas a leitura que você fez do filme, né? Eu consegui assistir esse filme hoje de manhã e vi esses detalhes que você trouxe, né? Não só a questão da, da obesidade dele, mas é um filme tão rico de tantas coisas, né? De tantas temáticas, e eu fiquei muito impressionada assim, com esse filme, né? E algumas coisas me chamaram a atenção nesse filme, inclusive eu fico lembrando, porque assim, eu consegui olhar para ele como uma pessoa que está aos poucos se matando, né? Assim como você fez essa leitura do filme. E me veio uma fala de Júlio, que eu não esqueço dessa aula de Júlio do suicídio, e tem uma fala dele nessa aula do suicídio que ele traz o seguinte, desse não desejar, né? E naquela cena final, que acho que foi o desfecho maravilhoso daquele filme, foi aquela cena final dele com a filha, né? Enquanto ela lia a carta. Eu acho que naquele momento em que ele morre, é o momento em que ele consegue viver, sabe? É o momento em que ele consegue ter esse desejar, eu acho que aparece para ele, sabe? Nessa menina, essa menina aparece como esse elo muito forte para ele. E eu fiquei super arrepiada assim com o final desse filme, sabe? Foi muito rico para mim, muito emocionante, né? A cena dele, eu entendi que ele estava morrendo ali, né? E ao mesmo tempo que eu vi ele morrendo, foi o momento em que eu consegui perceber que ele estava vivendo, sabe? Foi o momento em que ele levanta do sofá sozinho, em que ele dá uns passinhos até ela. É o momento em que ele vive. É justamente no momento da morte dele, né? Eu achei fascinante isso que eles colocaram no filme. Agora eu tenho, na verdade, uma pergunta. Essa questão da compulsão alimentar teria, porque assim, existem vários tipos de compulsão, né? Tem gente que tem compulsão por sexo, tem gente que tem compulsão por alimento, enfim. Essa questão da compulsão alimentar teria a ver com alguma coisa na fase do desenvolvimento, por exemplo, na fase oral, né? Falando da compulsão alimentar, teria a ver com alguma situação que aconteceu nessa fase, não sei exatamente um conflito mal resolvido, alguma situação nesse sentido, ou não tem nada a ver? Me veio essa questão na cabeça, né? E eu queria saber com o microfone aberto da Não, Eric. o microfone que está. Sempre tem, né? Eu comecei para mim usar com coral, não sei se vocês estavam nervosos. Acho que é o de Eric. O meu Isso. E aí eu queria ver entender se tem alguma coisa a ver, né? Do local em que se encontra, né? O alimento, por ser o alimento, se tem a ver com essa fase oral, se tem alguma coisa a ver nesse sentido. Seria essa a minha pergunta. E agradecer, viu, Lu? Muito fascinante aí o que você trouxe para a gente, muito rico, com muitos detalhes, muito maravilhoso. Está de parabéns. Obrigada, Sheila, obrigada. Gozado que esse final ficou uma incógnita, não é? Muitos falam que ele morreu. Eu acredito que seja uma morte, um renascimento bem simbólico, não é? É como, dentro da clínica, é como se fosse o insight da pessoa, né? De descobrir a fonte primária dessa compulsão, né? Ali a gente vê com uma redenção, tanto que remete à cena dele com a filha na praia. É como se ele se perdoasse, né? É como se as coisas fizessem sentido. Então, independente do tipo de morte, há de se ter morte para que se renasça algo, né? Então, essa morte simbólica dele, de atingir esse nirvana de alguma forma, né? De entendimento, de se elaborar, né? Parece que ele conseguiu finalmente essa reconexão que veio através da filha, né? Através dessa redação, que era o fio condutor, né? É o que ele se apegava, era o amuleto, era como se fosse a máquina da UTI dele, respiratória, né? Essa redação, né? Então, eu realmente vi como essa morte simbólica, assim, de uma forma muito bacana, bem elaborada, né? Quanto à sua pergunta, eu escutei mais ou menos, que depois entrou Cada um elabora de uma forma, Sheila, a compulsão, tá? A gente não pode fechar um diagnóstico falando que a compulsão é por conta da fase oral,
entendeu? Que a criança teve algum aspecto alimentar nessa fase. Não, porque a elaboração é interna. É como ela lidou com essa fase da castração dela, como ela lidou com esse limite dela, que as coisas vão desenvolver. E eu vou te dizer, vou te dar um exemplo, né? Quantas pessoas, tá, têm compulsão alimentar? Vamos ver se eu consigo te explicar, tá? Com um exemplo. A pessoa tem compulsão alimentar, ela desenvolve uma obesidade mórbida e vai fazer a bariátrica, tá? Aquilo não está elaborado. Então, vamos partir pelo pressuposto de que teve alguma questão, igual você falou, da fase oral. Então, alimentar, teve a compulsão alimentar, engordou, vai fazer a bariátrica. Isso recai por terra, e a gente vê que não é por essa forma, quando a grande maioria, tá, tem índices aí de percentuais, essas pessoas fazem a bariátrica, elas voltam a engordar. E muitas delas não engordam nem voltando a comer. Muitas delas vão para a lata de leite condensado, que é através da comida, mas a grande maioria vão para medicações e para álcool. Então, elas deslocam para um outro lugar a comida. Muitos param de comer compulsivamente, mas vai para a droga. Uns vão cheirar cocaína, outros vão para barbitúricos, outros vão tomar a fase alcoólica. Né? Eu conheço pessoas que depois da bariátrica veio a compulsão de compras. Ela só gasta. Ela não dá conta de pagar o cartão de crédito dela. Então, tem muito mais a ver com essa fonte primária, tá? Desse processo de castração que a gente está falando, dessa falta, como ela elaborou essa falta, do que com a fase da comida e oral. Né? A gente, em determinado ponto, até coloquei essa fase de não tem a parte da verbalização, que é comparado a um bebê mesmo, né? O bebê só chora e quer comer. E a gente vê no filme Charlie chorando desesperadamente como criança. Ele chora, ele se fragmenta como um bebê, né? Chorando num ato desesperador, porque é a única forma que o bebê tem, ele não tem a linguagem, né, verbal de falar. Então ele chora dentro dessa linguagem dele para que deem comida, para que ele busque uma satisfação. Porque o que basta para ele é estar com a fralda trocada e estar bem alimentado. Então, é uma regressão para essa fase, né? Para que haja essa fixação nesse alimento, para que haja isso de uma forma simbólica. Consegui responder? Perfeito, perfeito. Júlio! Luciana. Você me corta aí se eu estiver falando besteira, hein, Júlio? Nada. Luciana, eu tenho uma pergunta também. Oi, querida. Quero parabenizar você pela sua fala, sobretudo, né, desde do outro percurso que fazíamos no outro grupo, né, a sua sensibilidade de trazer, de colocar as palavras, sobretudo num assunto tão delicado como esse, né? A minha pergunta é, pela sua experiência clínica com esse tipo de atendimento, a melancolia é um lugar que anda junto com essas compulsões, sobretudo as alimentares? Eu, particularmente, nunca me deparei com a melancolia, tá? Já me deparei com luto, tá? Com uma elaboração que até foi interessante porque teve um período, sabe? Durou um tempo. Quando a gente conseguiu elaborar esse luto, né? Essa perda, as coisas começaram a melhorar, né? Já a melancolia, não. Eu nunca tive isso dentro da clínica com a melancolia, né? Charlie já tem isso, né? A gente fala de depressão, de luto e tal, mas Charlie é completamente melancólico, né? E vem com essa disrupção, né? Quando ele se desliga, nada mais faz sentido, né? Quando ele fala, não liga para o médico, não chama o 90, ele guardou dinheiro, olha como ele previu tudo isso, né? Ele guardou por anos dinheiro porque ele tinha se entregado lá atrás, né? Então, é uma melancolia que vem se arrastando, é uma melancolia que ele se entregou. E é muito difícil a clínica da melancolia, né, Júlio? É Sim, difícil porque é um lugar muito denso, é um lugar delicadíssimo, né? É como se a gente estivesse pisando numa mina terrestre que fala. Porque eles não vê. Não adianta, nada que a gente fale faz sentido, né? Então, assim, uma coisa que não funciona para melancólica é conselho, né? Não tem
né? É realmente muito delicada a clínica da melancolia. Eu, particularmente, nunca não passei por essa clínica ainda da melancolia, mas eu creio que realmente há de se ter muita sensibilidade, né? Realmente é como você está ali em paralelo, né, com o tempo todo com a morte, né? Porque ele não tem mais nada a perder. Olha a responsabilidade dessa clínica, né? Eu não sei se eu te respondi. Sim, sim. Na minha última sessão de supervisão com o Júlio, eu falei assim, Júlio, nós vamos ter que falar sobre compulsão alimentar. Eu vou criar meu texto porque eu tenho uma paciente, ela está com 145 quilos e ela veio exatamente nesse lugar, muito densa. Nada do que eu falava, do que eu propunha como discurso para ela era suficiente. E ela era muito religiosa e ela disse que só não tinha tirado a própria vida porque o Papai do Céu não iria gostar, né, com uma fala bem infantil relacionada a isso, né? E nós conectamos ao lugar da infância, enfim, estamos caminhando nesse lugar, né? Mas o discurso dela é bem pesado, é bem nesse lugar de não tem mais saída. Por isso, a minha pergunta, né, relacionada à melancolia, ainda não tem nada definido, mas assim, ao que me parece, nós estamos caminhando nesse lugar. Por isso eu perguntei justamente se havia alguma conexão, alguma preponderância nesse lugar, né? Mas enfim, vamos caminhar e eu estou aqui para trocar com vocês também. Muito obrigada pela sua fala, está muito Imagina. relevante, Luciana. Ô, Ruth, deixa eu te falar, por experiência e por estudos. Desculpa, Júlio. Não, pois não, pois não. Pois não. Duas coisas importantes você falou da sua paciente, tá? Que justificaria esse Uhum, lugar dela, de alguma forma, né? A questão uhum, religiosa. Isso é uma bola de cimento no pescoço, se jogando no sim, oceano, tá? Ela se vê tão enredada nisso, como no filme, que, tipo, eu sou errada, eu sou culpa, vergonha, eu não tenho como sair disso. Tem um peso sim. familiar, estrutural de tudo isso, né? E não vê saída. E uma outra coisa que eu vejo muito na clínica, e por estudos ao longo desses anos dentro dessa clínica da compulsão que a gente vê, é abuso sexual. Eu tive vários pacientes com abuso sexual e algumas não sabiam que tinha, entendeu? Então, Uhum, vale a pena a pesquisa, vale a pena porque, inclusive, dois casos de duas pacientes distintas estava muito camuflado. Aquela cebola do uhum. Freud, sabe? Estava Aham, completamente escondido, recondido num lugar que, quando isso veio à tona para ela, ela não sabia que ela tinha sido abusada. Então, a gordura é essa camada de cebola que ela está usando para esconder a uhum, fonte primária. E você vai chegar lá. uhum. Que bom. Tá Show. bom? Obrigada, tá, Luciano? Imagina. Rafa, Rafa, O Júlio já até sabe o que eu Oi, quero falar. Rafael. Boa noite. Boa Eric, noite. boa noite. Desculpa ter Desculpa. chegado, eu estava falando. Olha eu aqui me ajeitando aqui. Você falou do filtro, aí eu lembrei, caramba, não consigo colocar filtro aqui agora. Olha, não precisa. Estamos todos desnudos aqui. Luciana, eu achei muito rico a sua sensibilidade também assim, caramba, é tocante. Você está falando da melancolia, a nossa colega falou sobre a melancolia, né? Sobre o luto. Eu estava dando uma olhada aqui, porque lembrei. Tá dando para me ouvir legal? Sim. Tá. Eu até separei aqui, tentei organizar aqui o que o Freud, né, apresenta no Luto e Melancolia, lá de 1917. Aí eu achei interessante, porque ele apresenta uma descrição da melancolia e compara tal caracterização com o luto. Aí ele fala sobre o desânimo profundo, está na página 172 da introdução ao narcisismo, né? Aí ele fala sobre desânimo profundamente penoso, isso no luto. É, perda da capacidade de amor, inibição de toda e qualquer atividade. Isso ele falando sobre os fenômenos que está presente no luto
e também na melancolia. Só que o que vai diferenciar aí a melancolia é que na melancolia apresenta um fenômeno específico da diminuição da autoestima. E é isso aí que eu acho interessante eu esqueci o nome do personagem Charlie. principal, Charlie. Charlie. Então, eu acho interessante que ele não tinha essa autoestima, né? Você vê que ele não conseguia nem abrir a câmera dele para dar aula. Então, você vê ali uma melancolia que é uma depressão, né? É chamado pela DSM de depressão maior. Então, você vê. Só que eu queria também, Luciana, não sei se eu estou tomando muito tempo. Não, Fala pra não. caramba. Por favor. Eu não sei se eu tive eu tentei olhar com uma outra visão, olhei a questão da esposa. Eu fiquei muito sensibilizado, porque a gente fala muito da filha e fala muito do Charlie, mas esquece de falar da esposa. Como essa mulher psicologicamente ficou afetada, abalada, a vida dela parou quando tudo aquilo aconteceu, quando o E ela marido também dela... tinha a compulsão dela, né, Rafa? Ela tinha a compulsão dela pelo álcool, né? Sim, Alcoolista. sim. E eu achei interessante, porque assim, eu fiquei, caramba, a gente está olhando para ele, olha para a filha, mas a gente esquece um pouco dessa mulher que sofreu, né? Que passou por um momento difícil e que Ela agora passou estava... pelo luto dela também, né, Rafael? Ela O passou luto. pelo luto. Tanto que ela é apaixonada. Na hora que ela deita no colo dele, ali parece que ela está o aconchego. Tipo, né? Aqui que eu quero estar. Você vê que ela continua amando ele, independente da forma, independente das coisas, né? E o luto ela elaborou através do álcool, né? Foi com a Sim, compulsão dela para o álcool. Bem sim, lembrado, Júlio. sim. Então, a gente vê que a própria melancolia é uma doença narcísica, né? Que vai ser o meu tema, né, Júlio? Que tá difícil. Bacana, Rafael. É narcísica, porque ele está voltado todo para ele. A energia, a libido dele está voltada toda para ele. Não tem nada além disso. Ele não enxerga nada. Eu acho que a única coisa ali que faz ele ter essa... É a filha. A filha é aquele Tem um ponto fiozinho ali, né? eu consegui perceber isso, que é aquilo que alimenta ele ainda. Tu vê que ele não olha mais para ele não se importa em se cuidar, ele pega todo aquele dinheiro dele, junta, que é para a filha. Então, a filha é aquele, como você disse, o fiozinho. Achei muito bacana. Parabéns aí. A filha, ele tem esse fiozinho com a filha e tem esse fiozinho com o pássaro. O cuidado com esse pássaro, o alimentar esse pássaro, né? É o companheirinho ali, o ser vivo dele, né? E a melancolia dele, que você falou brilhantemente do texto do Freud, o que difere também é que no luto, com o tempo a pessoa vai conseguindo, como ela olha, né? Ela tem um olhar macro das coisas, ainda que esteja nesse luto, com o tempo ela vai ressignificando de alguma forma isso e permite que fatores, né, amenizem de alguma forma isso, esse cuidado, né? E a melancolia é o que você falou, é algo completamente fica intrusivo ali, né? Uma coisa encaixotada, ele não permite do externo. Por isso que é interessante o Charlie, né? Ele tem essas características da melancolia, só que ele ainda tem esse fiozinho, né? Que ele permite que o melancólico raiz, vamos dizer assim, já não teria, né? Ele já ficaria, né? Mas ele mantém esse fiozinho com a filha, né? É bem interessante. Obrigada, você vê que Rafael. ele se esconde, né, Luciana? Quando o rapaz que entrega a pizza, ele não quer, ele se esconde ali, deixa aí, bota o dinheiro ali, tu vê, né? Interessante, muito interessante. Ele criou um mundo dele, né? Você viu que tudo ali o que é palpável para ele, né? Tudo que ele precisa está dentro daquele cubículo, né? Daquela forma, daquele... E é assim que ele decidiu morrer. Não vamos nem falar. Eric. Parabéns aí, Luciano. Obrigada, Rafael. Estamos aguardando sua melancolia, hein, Rafael? Não, o Rafael já está com data marcada, né, Rafael? Já está com data marcada. O Rafael vai aí encerrar o ciclo dessa primeira rodada aí de transmissões e vai trazer para a gente aí exatamente esse tema do narcisismo, né?
Ele já está Nossa, debulhando aí o importantíssimo. livro de Freud aí da coleção, né? Mas é que é tanta gente fera que eu fico até com medo. Né, Sheila? Imagina! Agora eu entendi porque ele foi pro grupo lá ver o narcisismo. Ah, Sheila me entregando! Agora, por falar em narcisismo, Rafa, achei interessante isso que você trouxe da ex-mulher dele, que ela vive o luto da separação, vive o luto desse divórcio, mas eu estava vendo um vídeo hoje de manhã falando justamente disso, né? De quando você perde um companheiro por morte, de como é esse luto, e de quando você perde alguém por divórcio, por separação, né? Que Um luto em vida. existe uma ferida narcísica ali, né? É, Porque ela é trocada, ela verbaliza isso, né? De ser trocada e ainda ser trocada por um homem, Por né? um Então ela homem! isso Potencializa tudo. exatamente. Então ela traz essa fala muito carregada, né? Achei muito interessante, bem colocada mesmo E você essa sabe, situação pessoal, dela. que se me permite, durante uns segundos assistindo o filme, quando ela tem aquela discussão, tá, o Charlie, ela e a filha, que ela é má, ela é é, má. Você vê é, ali ela rivalizando com a filha, né? Porque ela é, sabe que o único amor que ele despende é pela filha, que é. a filha mantém esse coração pulsando. Ali tem a fala pesada e má da própria mãe ali, né? Dessa rivalidade de mãe e filha, né? Uhum. Ela é perversa, ela é má. Você não sabe, ela é má, É isso mesmo. né? Gozado isso, né? Sheila bateu um ponto muito interessante, né? Na questão do luto. A angústia da separação, isso aí é uma coisa, é muito recorrente na clínica hoje, não somente a separação judicial, separação. Não, a separação do objeto amado em vida gera um luto muito mais dolorido do que, de uma certa forma, guardadas todas as proporções, do que uma morte de um ente querido, né? Porque você perde aquele objeto que está aqui, mas não é mais meu, mas ele está ali, né? Então, interessante é a questão da... Exatamente. A Eric, filha também experimentou um luto, né? Aos 9 anos. é, A filha experimentou um luto em vida, né? Ela ficou é, alguns anos sem esse pai, né? Que criou esse vulcão aí em erupção. aham. Eric, muito bom ter você aqui, Eric. Você quer trazer alguma palavra, perguntar Você alguma vê, coisa? Eu, primeiro, boa noite, pessoal, tá? Muito Boa noite, obrigado aí pela Eric. recepção de sempre. Luciana, muito bom. Eu assisti esse filme umas 2 vezes. Legal. Realmente, eu fiquei muito tocado com a questão do objeto da comida, talvez, né, como afeto, né? A busca por afeto, a comida se torna muitas vezes, né, o objeto às vezes se torna essa busca por afeto. E é interessante que ele falou de 2 lutos, né? Porque ele se separou da família para viver esse amor. E aí, em seguida, esse amor também morre, também há uma segunda separação, né? Então, é um filme bem cheio de questões muito interessantes. Parabéns. Hoje eu estou mais aqui mesmo só para acompanhar. Peço desculpa pelo atraso, viu, pessoal? Eu queria ter entrado antes, mas realmente eu não consegui. Mas de fato, essa questão da... Eu falo porque a minha esposa, ela realizou a cirurgia bariátrica, ela passou por esses processos, né? A gente passou por esses processos e hoje ela está muito bem e realmente, assim, a questão da compulsão alimentar e no caso particular nosso, né? Ela havia chegado à conclusão, e aí eu falo no nosso caso, né, de que a compulsão dela vinha de uma referência da comida como busca de afeto, né? Após muita análise, muita terapia, e aí ela conseguiu reprogramar e mudar Essa a falta, né? cabeça, né? Essa falta dela. Exato, Ela tamponava com a sim. comida. E a mãe, qual que era o modo como a mãe ela demonstrava afeto? Era uma pessoa muito simples, mas tudo era através da comida. Então, toda vez que tinha qualquer situação, a mãe ia lá fazia um prato especial, fazia alguma coisa para demonstrar afeto. E aí, muito cedo, ela saiu de casa. E aí ela vinha em busca desse afeto materno, através da comida, né? A comida virou um Já era uma objeto de compensação afeto. da mãe dela, né? A comida. Uma forma. A mãe já Exatamente, a minha mãe compensava não com tá alimento.
Exatamente. E quando houve a separação, né, da mãe, houve uma tentativa de continuidade através da comida, como a busca desse objeto de afeto materno, né? Então ela direcionava para a comida. E aí foi até que vai, na verdade, virando. Acredito que vai virando uma compulsão, né? É um processo, né? É um processo e a pessoa vai se Porque você, aprofundando nele. como você não chega na fonte primária, até você elaborar isso, você vai tamponando. Então é uma bola de neve. Você quer cada vez mais, porque aquele pouco não te supre, mais um pouco também não. E se torna um hábito, né? Se torna um hábito. E é interessante que eu, no caso, né, que convivo com ela e tudo, nesse processo todo, eu também não percebia, né, que estava se aprofundando. Tanto é que eu também incentivava. Eu ia lá e qualquer coisa, eu também entrei também nesse ciclo e qualquer coisa, eu falava assim, quero agradar, eu vou comprar alguma coisa de comer, porque Olha que é o que ela doideira, gosta. como se repete. Você fez como a mãe, ela tinha duas fontes de afeto Sim, através da comida. Então, para ela, isso estava tudo bem, era o correto, né? As duas fontes que eu tenho de amor me nutrem, né? exatamente. Então, assim, inconscientemente, lógico, né, a gente não para Claro. racionalizar tudo isso, né? Mas no nosso caso particular, eu me lembro muito disso, que estava triste, aí eu falava, como é que a mãe fazia? E, né, Olha, instintivamente eu ia lá e falava, vou compensar. É, até que eu nunca me esqueço. Desculpa que eu também falo muito, viu, Rafael? Eu acho que eu falo mais que você, me desculpem. imagina, é tão raro É, vocês aqui, pode falar. mas eu lembro que assim, Cuidado, hein, opa. Se der A, o dia que a minha agora. o dia que a minha ficha caiu foi um dia que nós fomos ao teatro, né? Nós fomos no Teatro Bradesco assistir uma peça. E quando chegou naquela peça, nós tínhamos comprado ali uma determinada cadeira, e quando foi na hora de sentar ali, a peça para começar, não cabia na cadeira, a gente não conseguia, né, sentar ali na cadeira, e aí veio a atendente, e aí virou aquela situação toda constrangedora, e a gente também sem saber muito o que fazer, né, numa hora dessa, mas ali eu tive um choque, e aí, quando eu voltei para casa, eu falei: olha, eu vou precisar ter uma conversa séria com ela para a gente entrar nesse processo, para que isso não se torne até assim, lógico que eu vou falar aqui um extremo, né? Mas não se torne um caso depressivo e até melancólico, enfim, e tome proporções que fique muito mais difícil, né? Então eu lembro que naquele dia, quando nós chegamos em casa, e que me doeu mais do que, porque parecia que eu estava assumindo o lugar da mãe, que agora tinha que fazer essa disciplina, essa correção e podar ela ali, né? Então foi uma coisa muito difícil, sentamos na mesa e conversamos muito né? E houve todo um processo que começou a partir daí. Mas deu Também que certo, né? nada adianta também se a elaboração não vier dela, né? Se ela não Exatamente. ressignificar tudo isso. Por mais que você tenha amor, É, queira ajudar, é um processo bem subjetivo ali, né? Luciana, e esse ponto que você falou agora, eu acho que isso é fundamental, tanto na clínica como nos nossos ambientes familiares, enfim, porque eu me lembro que quando foi a semana o mês ali, a programação de se fazer a cirurgia, tudo, e ela já estava no processo de terapia, aquela coisa toda, nós tivemos uma conversa referente à questão porque eu não conseguia ir, eu não conseguia acompanhar ela por conta do trabalho, uma série de coisas eu não conseguia acompanhar, e aí ela queria desistir. E eu lembro que nós sentamos para conversar e eu falei, olha, esse processo, eu te apoio em tudo, mas esse processo ele é seu. Você tem que encarar como o seu processo. Porque se você não decidir agora, você pode até fazer a cirurgia, mas se você não decidir agora, você vai fazer a cirurgia, mas o problema vai persistir. Aliás, o índice é altíssimo, né, de pessoas que fazem a 10 bariátrica anos. e 10 voltam para a anos. obesidade, né? Então, e hoje já estamos bem, né? Já se passou 5, 6 anos já, e esse processo todo eu lembro como se fosse hoje. Eu acho que isso foi uma chave muito grande. Quando eu falei para ela, olha, esse processo ele é seu. E aí Legal. realmente quando chegou no outro dia ela falou, esse processo é meu, eu vou assumir ele e eu vou. E aí ela foi, eu apoiei. Tanto que no final eu acabei conseguindo ir e tudo, mas aí a partir daí ela foi embora.
começou a fazer atividades físicas, coisas que não Legal, fazia, Érico, então faz até parabéns. hoje, né? E é isso, mas muito obrigado pela sua fala aqui, tema sensacional, importantíssimo. Viu, Luciana? Muito Obrigada, viu, por obrigado. compartilhar a sua história pessoal conosco, assim, muito obrigada. Obrigado, viu, pessoal? Fabíola, Oi. Primeiro, obrigado, Lu, foi fantástico, eu amei, assim, você ter essa humildade de compartilhar com a gente uma visão tão fantástica, assim, eu fiquei muito emocionada também, tocada, enfim. Mas aí você falou de um trecho que foi o trecho que mais me atravessou, e eu vou trazer esse trecho, que é a redação da filha dele, porque eu fiz uma leitura muito simbólica dessa redação, porque essa redação é lida e relida e relida e relida ao longo do filme, como esse fio que liga ele a esse único objeto que ainda mantém ele aqui, né? E aí ela escreve assim, no incrível livro Moby Dick, o autor conta a sua história estando no mar. Na primeira parte, o autor está numa pequena cidade. A Rabi não tem uma perna. No decorrer do livro, toda a sua vida gira em torno de matar a baleia como vingança. Eu acho isso triste, porque a baleia não tem sentimentos. E ela está falando que ele fixa num objeto, né? Ele fixa essa pulsão toda dele nesse objeto que não vai solucionar o que é a causa do problema dele, né? Que agora é essa exatamente. deficiência física. E aí ela continua. Ele quer matar um pobre e enorme animal. Quando li os capítulos chatos, que eram só descrição das baleias, porque eu sabia que o autor estava tentando nos poupar de sua própria história triste, me sinto mal pelo Ahab também. E aí eu lembro da fala neurótica, que fala para não ouvir, né? Porque ele está tentando encher o livro de um monte de coisa para esconder o que realmente ele não quer encarar, né? E aí isso também me leva para o Charlie, para a compulsão do Charlie com o alimento, que também está tentando encher esse livro de uma descrição para tentar esconder de nós, né, o público que está vendo, aquilo que é de fato a grande ferida ao longo do filme, né? E aí me sinto mal por Haddad também, a Rabi também, não sei o nome, porque ele acha que sua vida será melhor se ele matar a baleia. Mas, na verdade, isso não vai ajudar em nada. Fiquei triste com o livro e senti emoções fortes. Só por um momento, esse livro me fez pensar na minha própria vida. E então, me senti feliz por ela. Tipo, esse final, para mim, é fantástico, porque ele me leva para o final do filme, quando ele morre, ou aquele aspecto também que eu achei que aquela cena tem um aspecto de redenção muito forte, né? Dessa coisa, dessa culpa que ele carrega toda ao longo do filme, e ele fala: você foi a única coisa que eu fiz de bom na minha vida. Então, tipo, eu me culpo, eu me puno, eu não me cuido, eu não me dou atenção, transfiro isso tudo para você. E isso é validado quando eu descubro que você é uma menina fantástica, porque você se preocupa com as outras pessoas, né? Então, assim, aí ele volta para aquela cena da praia, que ele está relatando, né, ali perto da aproximação do final do filme, que é o momento onde ele linka com quando ele foi feliz. E esse poder que essa carta tem de ser uma coisa que foi escrita do passado e descreve toda a situação que vai se desenrolar no futuro, ao longo do filme, foi uma coisa, assim, muito simbólica que me atravessou muito. Aí eu fiquei triste de você não trazer. Falei, vou fazer a chata, vou ler Imagina, tá a aqui. redação. Depois do Porque muito não é, porque obrigada, você falou, tá a eu acho que ia redação. ficar muita coisa e tal. Eu Falei, achei que eu não, falei pelo amor de muito. Deus, não, foi Ai, maravilhoso. gente, devo estar excessiva já aqui. A redação Não, está aqui foi no incrível, o ritmo foi finalzinho. incrível, os links com a psicanálise para mim foram fantásticos, mas essa carta, essa redação, né, ao longo do filme, ela me atravessa muito pelo aspecto simbólico, né, e o poder que ela tem. Eu falei, então vou fazer esse Nossa, Fabíola, papel. obrigada por trazê-la aqui. Eu tinha Obrigada a pensado você. inicialmente de iniciar a palestra com essa redação, mas eu quis deixar para o final justamente por conta desses links todos, né? Mas, enfim, eu não estava atenta ao tempo e achei. Mas, assim, fantástica a tua colaboração. E realmente é o mesmo olhar que eu tive, né? E se nós lermos essa redação, é o que a gente vive, né? A gente sempre busca o outro para culpar, para apontar, né? A culpa sempre é do outro. O outro sempre é isso. E a gente vai substituindo os culpados, né? Para a gente se safar de alguma forma. A gente vai colocando essas camadas. Vai trocando os objetos. Exatamente. Troca os objetos desses outros todos, né? Para tentar tamponar isso que nos depararmos com nós mesmos, né?
E esse filme, inclusive, está até na metade. Ontem eu comecei a assistir Moby Dick, gente, porque eu acho que eu assisti quando eu era criança, e eu fiquei curiosa de assistir, mas parei, mas eu vou continuar. E é assim, brilhante sua leitura sobre isso, Fabiola. Aí a gente vê o brilhantismo do autor, né? Do roteirista, de costurar tudo isso. E quando a gente escuta essas críticas todas, fala, gente, não é possível. Será que só o olhar psicanalítico dá para a gente, né, olhar para o que está além disso? Obrigada. Tatiana, quer passar alguma coisa? Está Tatiana, deixando tirar alguma dúvida? Estou ouvindo, gente. Só tenho a agradecer a fala da Luciana, a fala de todos vocês. Acho que foi maravilhosa a explanação. Acho que deu para a gente aprender bastante hoje. Mas hoje eu estou mais no lugar de ouvinte mesmo. Ótimo. Obrigado pela Obrigada, tua viu, presença, Tatiana, viu, pela sua querida? presença. Imagina, eu que agradeço. Carol, nos ouve? Monize? Oi, Carol. Sim, professor. Oi, professor. Você tem alguma Obrigada dúvida? pelo convite, Quer pela perguntar? oportunidade. Não, só agradecer mesmo, sou só convidada, ouvinte, obrigada mesmo. Muito rica até os comentários dos colegas, né, acrescentando. E parabéns à professora, assim, achei a forma como ela conduziu, até uma leitura, né, que às vezes eu fico assim em algumas apresentações bem amadoras que eu faço, fico com medo de ler e achando que vai ficar chato, vai ficar pesado, e ela trouxe a leitura num ritmo tão bacana, tão interessante, com a emoção dela, que ficou maravilhoso, tá? Parabéns a todos por esse grande trabalho e eu espero participar mais vezes. Obrigado pela Obrigada, presença, Carolzinha. Muito Monize? obrigada pelas suas palavras. Monize? Oi. Ave. E aí? Só agradecer também, acho que muitas das minhas dúvidas foram respondidas, assim, é um assunto que me interessa muito. Eu tive uma sobrinha que teve um quadro não de obesidade, mas não parou de comer. Então, Anorexia. é uma coisa que é anorexia. E aí é uma coisa que me interessa bastante. Eu vi muito. Tem um programa que eu assisto que é um médico de Houston, no Texas, que ele faz, né, as cirurgias bariátricas, e muitos casos Muito são bom. de abusos. Quilos mortais. Isso. E aí, assim, eu percebo um pouco dessa relação, né, do abuso também. Acho interessante. Pessoal, a Monize está com a gente também na supervisão. Monize, eu vou fazer uma declaração aqui em público. Estou totalmente contra a transferência com você, porque a Monize ela tem um oposto, que ela é uma paz, uma calma, cara. Ela é, sabe, a Monize ela transparece essa paz, né? Ela transmite essa paz, ela fala bem paulatinamente, né? E eu tenho que, quando a gente vai para a supervisão, né, Moniz? Estou falando muito rápido, tá bacana, não tá bacana, né? Então, assim, Moniz, aqui, obrigado pela tua presença, viu, Moniz? Obrigado pela tua fala. Obrigado. Oi, Júlio. Oi. Você falou o quê? Que é o que você não tem? É o meu oposto. O que você gostaria de ser? É o meu oposto. É uma escolha narcísica, tá? Ele tá focado nisso, né, cara? Tá lá na página 36. Muito bom, Rafael. Nós escolhemos. Nos encontraremos na supervisão. Tá bom. Pessoal, olha só. Exatamente, Érica. Eu queria agora agradecer. É o Júlio. Oi, Lu. Não, falta você agora, né? Tá certo. Eu queria só agradecer a todos aí pela presença, né? E parabenizar você, Luciana, pela tua fala, né? Pela tua entrega, pela tua dedicação, que é uma marca, né? desse nosso grupo, né? Da supervisão. A Fabíola é a nossa nova integrante, né? Fabíola fizemos a nossa primeira supervisão hoje. E eu fico muito, 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 muito feliz. Daqui a pouquinho eu fecho a câmera. Quando eu me emocionar, eu fecho a câmera, tá? Assim, eu fico muito emocionado com isso e muito feliz por entender. E aí vem aquilo que a gente estava falando hoje, Fabíola,
que não é o quanto, né, do conhecimento, mas olha só, um grupinho aqui nosso, com 9 pessoas, 10 pessoas, mas com uma grandeza de compartilhamento, né? Com esse presente da verdade de cada um dada aqui com as suas histórias e com as suas realidades. E é essa psicanálise que eu acredito, é nessa daí que eu acredito, é nessa que eu acredito. Nessa do compartilhar, nessa que traz um acréscimo para a tua vida no hoje, né? Quantas coisas vocês falaram aí que me tocaram profundamente no tocante à questão da verdade que vocês viveram, né? O Érica, a Luciana, a Fabíola, a Sheila, a Monize, a Tatiana, todos vocês, a Carol, né? A Ana, a Carolina. Então, enfim, essa é a psicanálise que eu confio e que eu acredito. Então, essa supervisão, muito além de um projeto, ela tem que sair daqui, tem que sair das nossas sessões e tem que encontrar lá na clínica quem precisa disso. Essa é a proposta. Essa é a proposta. A teoria ela é muito importante, né, Fabíola? A gente estava até falando isso hoje. A teoria, sozinha, sem a prática clínica, ela não tem razão de ser. Ela não tem razão de ser. Não, é acúmulo cultural, digamos assim, acúmulo de conhecimento. Mas do que adianta o conhecimento que não é compartilhado? Como eu faço isso sem compartilhar? Como eu faço isso sem aplicar? Então, eu creio muito nessa psicanálise, por isso que eu creio que esse projeto ele tem muito ainda a ofertar, ele tem muito a oferecer para as nossas clínicas. E eu queria fazer algumas pontuações com relação às falas que vocês trouxeram, que foram riquíssimas, a Luciana, né, a Sheila, o Érico, vocês falaram coisas fundamentais da técnica psicanalítica, da teoria psicanalítica freudiana, raiz, né? Aquela pura. Vamos lá, veja. Quando Sheila pergunta sobre a questão da situação, e aqui eu vou apenas fazer uma corroboração com o que a Luciana falou muito perfeitamente, Sheilinha, as fases, isso aí é uma carteira que eu dou aula aqui no âmago, as fases de desenvolvimento psicossexual, para nós que trabalhamos com psicanálise, elas têm que sair um pouco desse escopo da situação didática, de 0 a 2, de 2 a 4, do 2 ao 4, que acontece isso, que aquilo. Não. Eu preciso pegar a ideia-chave de cada fase. Por exemplo, quando eu falo na fase oral, eu estou falando em como na construção do humano, em como na construção da subjetividade, esse humano experimenta o prazer e a dor. Quando eu falo da fase anal, eu estou dizendo como na construção do humano, nessa construção, esse humano experimenta o controle. Quando eu falo da fase fálica, eu estou dizendo como na construção desse humano ele experimenta a percepção de poder e a diferença com relação ao outro. Então, perceba que a Luciana, quando a Luciana respondeu a sua pergunta, ela disse, Lu, ou Sheila, essa questão da fase é muito, da construção, é muito individual, é muito subjetiva, porque vai depender muito de como cada um experimentou isso. Por exemplo, você pode ter, sim, uma pessoa que tem uma tendência à fofoca, tem um excesso de mascar chiclete, de fumar, e não ser necessariamente uma causa focada na fase oral. Percebe? Então, como eu falo sempre para o pessoal na aula, gente, o que eu tenho que perceber não é em que idade ele está, não, que ele está com 4 anos, ele está na fase anal, ele está com 5. Não, não é isso. É qual é a marca carimbada desse subjetivo no paciente que está mais preponderante, porque nós vamos trazer rastros, né? Pacotes de todas as fases. Tanto é que nós regredimos para todas, tá? Não tem só aquele que regride para oral, para anal. Não, nós regredimos, nós voltamos nesse passado de forma aleatória, né? Não combinada, para todas as fases. Então, é interessante a gente na clínica, tá, Cheirinha? Perceber isso, tá ok? A questão da situação, da composição e de como esse humano se experimenta na fase, tá bom? A Ruth, ela trouxe a questão da situação da melancolia, uma pergunta que ela fez para a Luciana. A melancolia, pessoal, veja, quando a gente vai lá no Beabá, lá nas primeiras aulas, introdução à psicanálise, no nosso curso, a gente vê lá a questão da situação da segunda tópica freudiana, quando Freud traz a questão da situação das instâncias psíquicas, né? O id, o ego e o superego, ok? Então, essa dinâmica de você erra, eu te puno, não consegui, sou insuficiente, superego castrador, fruto dessa dinâmica
Nós temos a depressão, nós temos a compulsão, e a melancolia é a mais pesada de todas, tá? Segundo Freud. Então, a melancolia, o que é a melancolia? É um resultado dessa inibição. Como é a própria compulsão, como é a própria depressão, como é o próprio vício, tá certo? Então, quando eu falo em melancolia, eu estou falando disso. O Eric trouxe uma fala muito interessante também, quando ele toca no campo do objeto, né? O Eric citou o objeto, no caso da própria experiência dele. O objeto é a grande finalidade da pulsão. Quando eu falo compulsão, eu estou dizendo uma pulsão com alguma coisa, né? Eu gosto sempre de voltar ao contexto. Olha só, compulsão é a pulsão com alguma coisa. Alguma coisa o quê? Aí eu vou fazer uma leitura de um parágrafo que Monique trouxe uma vez no grupo, que eu achei espetacular. Eu vou ler exatamente o que ela escreveu. Ela disse assim, ó, a compulsão à repetição traz à tona o passado presente. Olha que termo bacana. O passado presente dos sujeitos. Se recordar é evocar o ocorrido, repetir é encenar o que permanece incluso no que tange a história de cada sujeito. Que vazio você quer preencher? Que demanda de preenchimento é essa? Então, a compulsão é um destino de uma pulsão que não encontrou, como a Luciana bem falou, esse escoamento na fala. Eu não escoo na fala, uma libido retida, ela tem que ir para algum lugar. Ou ela vai para o corpo, uma libido retida, ela vai para o corpo, vem a histeria, conversão histérica, ou ela vai para o pensamento, uma neurose obsessiva, ou ela vai para uma situação somática, como o Sheila falou na questão da fibromialgia. Neurose obsessiva, neurose fóbica e a neurose conversiva. Então, todas as vezes que eu passo por esse conceito, é interessante a gente ter essa ideia, porque como a gente está num grupo de supervisão, nós estamos aqui com profissionais, né, que estão em formação, profissionais que já estão na clínica, é muito importante a gente extrair dessa fala de Luciana qual é a ferramenta para a clínica. Porque isso tem que chegar lá no meu paciente, isso tem que chegar. Né? Se ficar retida no nosso conhecimento, na nossa cognição, para a gente perdeu a finalidade, tem que chegar lá na clínica. Então, quando eu estou falando de compulsão, eu estou falando de vazio. A compulsão, na verdade, ela é uma ação que tenta resolver um desejo não atendido, aplacar esse desejo. Que desejo foi esse? Lembra quando a gente estava na piscina, quando a gente estava brincando na piscina, que você empurra uma bola para o fundo e ela sobe com força de empuxo? Né? Imagina, uma criança, aparelho psíquico insuficiente para processar um trauma, isso é recalcado e a volta é a compulsão. A volta é a melancolia, a volta é a depressão, que não encontrou o escoamento. Consegue entender o parâmetro da coisa? Então, se eu tenho uma pessoa que está comendo 30 pizzas no dia, nesse nível de exagero, a pizza, para a psicanálise, aquilo que a gente falou até, a questão da importância da metáfora. A pizza não é uma pizza, como a Luciana falou. Aquilo ali é aplacar a angústia, é a demanda de aplacar. O quanto ela come é o quanto essa bola foi mergulhada. Estou conseguindo captar qualquer ideia? Então, eu preciso entender na compulsão essa pulsão que urge, não atende, não é atendida. Então, ela é, na verdade, a Luciana explorou bem isso, sobre a questão do deslocamento. A compulsão é um deslocamento. A Luciana falou isso. Sai de um lugar e vai para outro. Não encontra o escoamento na fala e vai para a questão de um objeto, vai para algum destino. E aí não tem como a gente não parafrasear Lacan, né? Porque aonde a consciência sofre, o inconsciente goza. Então, é exatamente nesse ponto. É nesse ponto que está a ferramenta para a clínica, né? Você perceber como que eu posso aplicar isso na clínica. Então, eu estou muito feliz com tudo, estou muito satisfeito, né? Assim, pela tua fala, Luciana, meus parabéns demais pela tua fala, tá? Pela tua transmissão. Muito feliz com o grupo. Nós vamos ter aí o próximo, se não me falha a memória, creio que seja Rui, e depois de Rui é Rafael, né, com o narcisismo, não é isso, Rafael? E a gente vai estar em breve aí, mais uma vez aí, estaremos... O Thaler já foi? Uma reunião. Oi? Fala, Rafa. O Thaler já apresentou? O Thales vai também, o Thales vai falar também. O Thales vai trazer uma interface da psicanálise com a educação.
porque ele tem um projeto voltado nessa área, aí no Rio de Janeiro, acho que é Rio das Ostras, né, Rafa? Em Rio das Ostras. Então, isso aí. só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado pela presença de todos. Luciana, mais uma vez, meus parabéns. Não sei se a Luciana quer falar alguma coisa para a gente finalizar. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Como o Júlio bem disse, essa é a psicanálise que eu acredito, tá? Eu participo de vários grupos, porque assim, eu acho que desde a fundação da psicanálise, é através da troca que o Freud vai experimentando tudo isso, né? Então, eu acredito nisso, eu acredito nos grupos, eu acredito nas trocas, eu acredito nos cartéis. Não tem como a gente fazer psicanálise numa ilha, tá? Não tem como a gente fazer psicanálise solitariamente fechado no escritório, né? E essas trocas que a gente tem aqui não tem esse lugar de suposto saber, de professor, de nada, sabe? Não sei quem me chama de professora, eu sou uma eterna aluna aqui, tentando aprender com vocês. Isso aí. E eu acho que essa troca que enriquece a nossa clínica, que nunca finda, né? Não existe um lugar que a gente quer chegar. E essa até é a beleza da psicanálise. Muito obrigada, porque vocês acrescentaram muito na minha vida e na minha clínica também. Boa noite, obrigada. Boa noite, pessoal. Uma boa noite para vocês, um excelente final de sábado e um excelente final de sábado. Final de sexta, né? Eu já estou pensando em amanhã. Olha só, isso é um ato falho, hein? Eu estou pensando no final da aula de amanhã, né? Então, não, você dorme, Júlio. A pergunta que todo mundo quer fazer aqui, mas ninguém tem eu ia coragem. também fazer Boa, você sai que a pessoa eu vou fazer viaja. hoje agora eu vou terminar meu relatório da Fabíola, né, Fabíola? Só vou tomar um café ali daqui a pouco. Olha isso! Que isso! Leva para a clínica. Tchau, gente. Obrigada, viu? Gratidão. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau.